Olá! Nesse vídeo eu vou ler os comentários sobre a Guerra na Gália, do Júlio César, e a ideia é ir explicando cada frase do texto, o que significa, né, a estrutura da gramática por trás dela, e também contextualizando um pouco para ajudar a entender. Esse vídeo tem como ideia ajudar justamente as pessoas que já têm algum entendimento de latim, já conhecem os casos, já conhecem um pouco do vocabulário, mas têm dificuldade de pegar um texto real mesmo e entender o que está ali, né? Tem muitas coisas confusas, muitas coisas que nem sempre estão muito claras, muitas coisas que precisam de um empurrãozinho para a gente conseguir entender. Bom, eu passei por isso quando estive estudando latim, e por isso que agora eu já me sinto bastante confortável com esse texto, né? Justamente que os textos de César são razoavelmente fáceis, né? Para quem ainda não tem muita experiência de ler textos reais, né? Dos autores clássicos. Então eu acho que é uma ótima oportunidade para você que ainda precisa, né, de um pouco mais de prática, se acostumando com algumas estruturas do latim clássico. Então vamos lá, vamos começar com os comentários de Bello Gallico. Bom, comecinho do texto, com essa frase bastante clássica, né, entre os latinistas, e eu vou ler a primeira frase inteira. Gallia est omnis divisa in parte est res, quarum unam incolunt belgae, aliam Aquitanii, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Primeiro eu queria chamar a atenção para essa expressão, né, in parte est res. A gente vê que foi usado o caso acusativo, né, e não o ablativo, que seria in partibus tribus. Isso porque com verbos como dividere, normalmente, na minha experiência, pelo menos, sempre se usa o acusativo, né? Talvez até haja algum autor que use o ablativo, mas eu não conheço. E bom, essa primeira oração é razoavelmente simples, né? Gália toda dividida em 3 partes, acho que a gente já pode pular para as próximas. Eu coloquei aqui cada uma delas em cores diferentes para a gente ir quebrando, né, essa sentença bastante longa e analisar um pedacinho de cada vez. Bom, em verde nós temos essa, né, quarum unam incolunt belgae, que não é muito difícil, né, das quais uma habitam os belgas. Então, uma está no acusativo, né, se refere a uma parte daquelas 3. Depois nós temos aliam Aquitanii. Alian, também no acusativo, né, se refere a uma parte dos belgas, outra é dos aquitanos. A gente vê que o verbo foi emitido aqui porque realmente não era necessário, dava para ser entendido mesmo assim. E por fim, a gente tem essa oração em laranja que já fica um pouquinho mais complicada, né? Tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Então o que nós temos aqui? Bom, para começar, temos também algumas palavras omitidas que eu vou colocar para ficar um pouquinho mais claro. Em primeiro lugar, a gente tem o mesmo verbo, né, o incolunt, que eu coloquei em vermelho. Incolunt, ele foi emitido também para evitar uma repetição, né, porque o texto está dizendo da tertiam, né, a terceira parte, dá para subentender que se refere a quem habita. Então, quem habita essa terceira parte, né? Eu coloquei aqui ili também, né? Eles ou aqueles, ili qui, ou seja, aqueles os quais ipsorum lingua. Então aqui nós temos um ablativo, né? Língua no ablativo dá a entender o modo como, né? De que forma, no caso, vai ser na língua deles próprios, né? Ipsorum lingua. E Celtae seria o celtas, né? Mas Celtae é a forma como eles são chamados, né? Porque o verbo dentro dessa oração relativa vai ser appellantur, que aparece só lá no final. E se a gente quisesse ser bastante verboso, a gente diria ipsorum lingua Celtae appellantur, nostra lingua Galli appellantur. Mas para evitar uma repetição de palavra, tanto o verbo como o substantivo língua são omitidos, né? Cada um em um momento. Então, César aqui está dizendo que, né, quem habita a terceira parte são aqueles que, em sua própria língua, são chamados de celtas,
e na nossa língua, do ponto de vista dele, latim, né, Galli, que seria gauleses. Eu acho interessante ele dizer que esses povos, essas pessoas são chamadas de celtas ou keltai na língua deles, quando não é que exatamente houvesse uma única língua, né? Eram diversos povos gauleses, diversas tribos que tinham, claro, muitas semelhanças entre si, mas devia também, claro, haver uma certa diferencinha, né, e como eles usavam essa palavra. Talvez Keltai fosse uma palavra dos celtas, dos gauleses mais próximos de Roma, realmente não sei dizer, mas isso também não vem ao caso, porque César não usa mais o termo Keltai nesse texto, ele vai só dizer Galli, né, os gauleses. Então, ok. Próxima frase é bastante simples, né? Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. O que isso significa? Bom, logo de cara a gente vê em azul aqui, né, nós temos 3 ablativos em sequência, né, que dão a entender novamente a forma como alguma coisa acontece, né, os meios. Então, por meio da língua, por meio das instituições, né, institutis, tem mais a ver com os hábitos da sociedade, com as tradições, e por meio de leis, né, legibus, o ablativo plural, institutis e legibus, ablativos plural. O que acontece, né, por meio dessas 3 coisas? O verbo é differunt, né, então diferir, e quem se difere são hi omnes, né, estes todos. Então, estes 3 grupos que ele tinha dito antes, né, os belgas, os aquitanos e os gauleses, diferem entre si, né, inter se, por meio da língua, por meio das tradições e por meio das leis. Ok. Próxima frase. Gallos ab aquitanis garumna flumen, a belgis matrona et sequana dividit. Essa frase não é muito grande, mas pode parecer um pouquinho confusa, né? Porque ela logo de cara começa com um acusativo, né? E um verbo também só vai aparecer lá pelo final. Mas vamos de novo olhar com calma. Na primeira oração, o verbo que está faltando é o mesmo da segunda, né? Dividit, ou divide. Então, como eu disse, a gente tem o gallos, que é um acusativo, né? Logo no comecinho. Quem é o sujeito desse verbo dividit só pode ser flumen, né? O rio. Então, é o rio Garumna, divide os gauleses, 2 aquitanos, né? Ab aquitanis. Divide, né, um povo do outro. Em seguida, na próxima oração, o gallos foi omitido, o que também pode deixar a coisa um pouquinho confusa à primeira vista, mas a gente consegue inferir olhando para a estrutura das 2 orações. Então, novamente, a gente vai ter a preposição a, no caso, na primeira oração ela foi ab, mas depois é a, só que são equivalentes, o significado é exatamente o mesmo, né? Só uma coisa um pouco fonética, né? Um pouco até um pouco estética. Mas gallos a belgis matrona et sequana dividit. É interessante que aqui ele não diz o substantivo flumen, né? Mas está subentendido porque, como eu disse, né? A mesma estrutura das orações. Então, o rio Matrona e o rio Sequana dividem os gauleses dos belgas. E outro ponto interessante é o verbo dividit. Dividit está no singular, na terceira pessoa do singular, mesmo nós tendo um sujeito composto. Isso é uma coisa bastante comum em latim, né? Quando nós temos um sujeito composto, como é o caso aqui, a gente poderia entender que também um verbo foi emitido. Quer dizer, a gente poderia ter dito gallos a belgis matrona dividit et sequana dividit. Ou então poderíamos inclusive dizer, né, dividunt, com o verbo na terceira do plural. Antes de chegar na próxima frase, acho que é bom, para contextualizar um pouco, né, nós olharmos aqui para o mapa da região. Então, lá embaixo, né, lá embaixo da tela, a gente vê o rio Garumna, né, que em francês atual é chamado de Garonne, que ele vai ali de Bordeaux, mais ou menos, até Toulouse, depois desce até os Pirineus.
E é naquele pedacinho ali, isolado no noroeste, onde ficam os aquitanos. Do outro lado, lá no norte, né, o rio Sequana, que é o rio Sena, como ele é chamado hoje em dia, né, que vai mais ou menos da região de Paris até o Mar o Canal da Mancha, e ele é ligado ao Matrona, né, que é chamado de Marne hoje em dia, que também tem esse percurso que vai mais para o leste da França moderna. E aqui a gente pode comparar com um mapa da época de Júlio César. Né? Então, justamente, lá embaixo está a Aquitânia, separada do resto dos gauleses. Tem a província romana, que está como já fazia parte, né, do Império Romano, César nem precisava mencionar. E mais ao norte nós temos, né, os belgas, né, separados pelos rios do norte. Pois bem, seguindo em frente, a gente tem uma frase, uma sentença bastante grande. E por isso acho que é fundamental a gente quebrar ela em pedacinhos menores. Mas vamos lá. A primeira frase, a primeira oração não é difícil, né? Qual é? Horum omnium fortissimi sunt belgae. Ou seja, os belgas são destes todos os mais fortes. Né? Fortissimi é um adjetivo no superlativo, né? Então os mais fortes desses todos são os belgas. Inclusive existe uma cerveja belga que tem essa frase no rótulo, cerveja Julius, né? Horum omnium fortissimi sunt belgae. Muito bem. Próxima oração. Propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissimae absunt. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, a gente tem esse elemento, né? Propterea quod, significa basicamente por quê. Né? São duas palavras, mas dava para dizer só quod ou só quia, mas de vez em quando, por uma questão de estilo, alguns autores usam essas duas palavras. Ok, então ele vai dizer por que os belgas são os mais fortes. Né? Faz sentido normalmente a gente olhar logo para o verbo. Né? Então, absunt significa o quê? Estar distante, ou estar longe. Ou mesmo estar ausente, mas aqui é mesmo estar longe. Tanto é que nós temos o advérbio longuissime, ou seja, o mais distante de todos, né, o mais longe de todos, já que ele se refere daqueles três povos mencionados antes, né, os gauleses, os aquitanos e os belgas. Então, os belgas são os que estão mais distantes, e mais distantes do que? É o trecho que está em verde, ou seja, a cultu atque humanitate provinciae, ou seja, culto aqui é um pouquinho complicado de se traduzir, né? Seria meio que a cultura urbana, né? da urbanidade, das facilidades urbanas e da humanitate. A humanidade talvez seja uma palavra não muito adequada para traduzir. Acho que o mais adequado seria, novamente, nós pensarmos em alguma coisa como uma sofisticação urbana, e provinciae, né, da província. Que província é essa que ele diz? Né? Ele só diz província, mas não se refere a qual. É a província da Gália ulterior, né? Aquele pedacinho sul da Gália, né? Sul da França atual, que é na região de Provence, na França atual, né? Que tem esse nome justamente vindo de província, né? Provincia, porque foi a primeira província romana fora da Itália e apesar de haver o nome, né, Gália ulterior, era comum alguns autores se referirem a ela só como Provincia. Então, ok, ele está dizendo aqui nessa frase que os belgas são os mais fortes destes todos, né, daqueles três, porque são os mais distantes do urbanismo, né, da província. E, prosseguindo, minimeque areos mercatores saepe comment. E aqui nós temos, primeira palavra, minimeque, então temos que separar esse que,
que é uma conjunção aditiva, né, com significado de e também. E a primeira palavra, né, minime, novamente, é um advérbio, e faz sentido aqui a gente juntar os dois advérbios que estão em laranja, né, minime e saipe. Saipe significa o quê? Frequentemente. E minime é minimamente, não, menos possível. Então ele tem um efeito de formar como se fosse um superlativo negativo, como se fosse o menos frequentemente possível, né? com o mínimo de frequência. Então, isso está nos dizendo que com o mínimo de frequência, o que acontece, o verbo no caso, né? Comment, mercadores, comment. Então, mercadores vêm, comment, acho que não tem uma tradução perfeita em português, mas é no sentido de vir para trazer mercadorias, vir para fazer comércio. Né? Então, com a menor frequência de todas, né, com o mínimo de frequência, mercadores vêm fazer comércio até eles, né, adeus. Ok, prosseguindo. Atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important. Ok? Então, de novo, vamos com calma. Atque é mais uma conjunção, né, mais uma aditiva, que está juntando e também. A quai, ou seja, as quais, aquelas coisas, né, isso é um neutro plural, acho que está bastante fácil de perceber, isso é um neutro plural. A quai ad effeminandos animos pertinent. Essa construção é um pouquinho complicada da gente entender à primeira vista, mas depois fica razoavelmente fácil. Nós temos aqui a preposição ad, seguida por um gerundivo, né? Então, ad effeminandos animos. Então, nós temos o verbo effeminare, e daí nós temos o gerundivo effeminandus, ou, como aqui no caso está no acusativo plural, acusativo para concordar com a preposição ad. O significado é com o propósito de effeminandos animos. E esse effeminandos, né, o verbo effeminare, tem um significado um tanto sexista, né, de tornar mais feminino, que na prática o que ele quer dizer aqui é tornar mais fraco, né, mais frágil. E o significado é aquelas coisas, né, que servem para enfraquecer os ânimos no sentido de espírito, de força de vontade, de determinação das pessoas. Então, aquelas coisas, ou seja, quai, pertinent, que pertencem ao enfraquecimento dos ânimos, né? O verbo pertinere, aqui pertinent, costuma usar a preposição ad, né? Então pertinere ad alguma coisa. Então aqui foi usar essa construção com o gerundivo. E por fim o important. Important que significa o quê? Importar mesmo, né? Trazer para dentro. Né? Portare, que é o verbo trazer, e o prefixo in, que é para dentro, né? Para dentro de uma civilização, no caso. E quem é que importa? São os mercadores, que voltam lá da oração anterior. Então vamos recapitular tudo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que os mercadores vêm até os belgas com o mínimo de frequência, justamente porque eles são os que vivem o mais longe, né, da província romana, e, portanto, como eles vêm com pouca frequência, eles vão trazer, também com pouca frequência, vão importar, né, trazer para dentro, aquelas coisas que servem para enfraquecer os espíritos, os ânimos. Ele não diz aqui especificamente quais são essas coisas, mas a ideia são todos os objetos sofisticados, né, desde álcool, vinhos, como quaisquer ferramentas ou obras de arte, coisas, né, que sirvam para trazer as pessoas, os homens em particular, para longe de um espírito mais guerreiro. Né? É mais ou menos essa a ideia que o César quis passar aqui. Então, próxima oração, já passamos da metade. Proximique sunt Germanis.
super simples aqui, né? Novamente, a gente tem o sufixo que, que é uma conjunção aditiva. A gente vê que aqui tem várias aditivas, né? Mas enfim, proximique significa o quê? E também, né? O que. Proximi significa perto, né? São próximos, são bastante próximos dos germanes, que os germanos, né, são os povos germânicos que vivem mais ou menos na região da Alemanha atual. E ele usa aqui o dativo porque um adjetivo como proximus, né, próximo de, perto de, normalmente é combinado com o caso dativo, né, da coisa da qual se está perto. Ok. E aí, mais uma oração relativa, né? Qui trans renum incolunt. Ou seja, que habitam, né, que vivem além do Reno, o rio Reno. E é importante que a gente saber a quem se refere esse qui. Conhecendo um pouco da geografia da época, da situação da época, fica bastante evidente que ele se refere aos germanos, né? Então, coloquei aqui em laranja. Mas é uma das coisas que quando a gente começa a ler esse texto sem prestar muita atenção, sem estar muito familiarizado, a gente até ficaria um pouco em dúvida, né? Se são os mercadores que vivem além do Reno ou se são os próprios belgas, que seriam uma coisa bastante confusa. Mas não, são os germanos. Podemos seguir com calma. Antes de chegar na última oração, nós aqui podemos ver um traçado do rio Reno, mais ou menos como é, né? Ele sai lá de um dos lagos ao norte dos Alpes, né? Que fica ali bem ao sul da Alemanha atual, vai fluindo ao norte, passa ali por perto, ou por dentro ou por perto de várias cidades grandes hoje da Alemanha, que muitas delas já eram, né, vilarejos, já eram alguns centros habitacionais ali dos povos germanos na época, e vai fluindo até o norte até chegar mais ou menos ali na região dos Países Baixos. Pois bem, o Reno é um rio bastante largo, né, e por isso ele servia como fronteira entre os belgas e os povos germânicos. Ok, e por fim, a última oração. Quibuscum continenter bellum gerunt. Então, quibuscum significa o quê? Com os quais, né? A preposição cum normalmente vem depois de alguns pronomes, né? E quibuscum é um deles, ou seja, com os quais. Continenter, frequentemente, né? Podemos entender assim, e bellum gerunt. Bellum gerere é uma expressão comum em latim como fazer guerra, ou estar em guerra, né? Eu coloquei em roxo tanto o verbo como o sujeito, né? Então, os belgas, voltando lá para o começo dessa sentença enorme, os belgas são os que fazem guerra, ou estão em guerra, frequentemente com os germânicos. Então, esse aqui é mais um ponto que daria para confundir um pouco a cabeça, né? A gente tem que olhar um pouquinho com calma, entendendo de pouquinho em pouquinho, para entender quem é que estava em guerra com quem. Então, recapitulando mais uma vez, ele no começo disse que os belgas são os mais fortes daqueles povos da Gália. Por quê? Primeiro, como eles moram muito longe da província romana, os mercadores vão até eles muito raramente, levam coisas que enfraquecem os ânimos muito raramente. E, além disso, eles, os belgas, vivem próximos, são quase vizinhos dos povos germânicos, que vivem além do Reno, e vivem frequentemente em guerra contra estes, né, contra os povos germânicos. Bom, acho que foi bastante latim até aqui. Acho que só para finalizar valia a pena ler essa sentença inteira, só para ter uma sensação da quantidade de informação que vem junta. Então vamos lá. Horum omnium fortissimi sunt belgae. Propterea quora cultu atque humanitate provinciae longissime absunt. Minimeque areos mercatores saepe comennt, atquea quaere feminandos animos pertinent important. Proximique sunt Germanis, qui trans renum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.
Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui esse vídeo de leitura. Espero que tenha ajudado e quaisquer dúvidas, quaisquer sugestões, comentários, podem deixar aí nos comentários, eu vou tentar responder. Então, até a próxima, in proximum, e cuidem bem, cuidem para que vocês fiquem bem. Curate ut valeatis.